Alô, amigos, boa tarde. Hoje é 11 de abril, aproximadamente 16 horas. Estamos gravando um conjunto de vídeos, este é o terceiro, espero que seja o último, a focar temas sobre o andamento dos trabalhos na Petros, medidas que a Petros deve adotar dependendo das recomendações que ainda não saíram lá do CNPC, devem sair semana que vem, e medidas que a Petrobras adotou em nosso desfavor com relação à AMS, que espero não aconteçam e que entidades e que sindicatos e associações manifestem expressamente à Petrobras a contrariedade com essas medidas. Dando continuidade à pauta dos temas que apresentamos no início do primeiro vídeo, vamos ver agora as medidas de governo, do atual governo, que têm impacto sobre a nossa vida. Infelizmente, não é apenas a Petrobras, mas a maioria das empresas, as providências governamentais aprovadas nessa crise buscam solução de liquidez para as empresas e comprometem a liquidez das pessoas, dificultando a vida de cada um de nós e de todos. Quase a totalidade das medidas que o governo tem adotado tem caráter de redução de benefícios ou de direitos. Algumas medidas pontuais que poderiam ajudar a população estão sendo adiadas o máximo possível pelo atual governo para que não seja imediatamente implementada conforme já está decidido. Um exemplo disso é os famosos R$ 600 que o governo vai dar para que os que estão numa condição de penúria possam sobreviver melhor. Mas essa parece que já começou a ser recebido, esse valor começou já a ser recebido. Alegam-se problemas técnicos ou necessidade de alteração da Constituição, como vimos ao longo da semana passada. Entretanto, as medidas para beneficiar o sistema financeiro e as empresas foram aprovadas com uma simples canetada. É assim que funcionam as coisas no Brasil. O Paulo Guedes, o Ministério da Economia e todos os ministérios e a Presidência da República, quando foi para aprovar benefícios para os banqueiros, benefícios bilionários, não tiveram nenhuma dúvida e nem pediram para o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, a Suprema Corte ou quem quer que seja se manifestar para que isso fosse aprovado. Foi aprovado por decreto e foi implantado, e os banqueiros este ano, anote aí na sua agenda, terão lucro como nunca tiveram em suas vidas. Considerando que as contribuições normais e extraordinárias das patrocinadoras são também um direito dos participantes e assistido, não nos parece correto esse caminho que está sendo trilhado pela ANAPAR, em conjunto com a ABRAP, que pede a suspensão dos pagamentos do equacionamento e a suspensão dos pagamentos normais, se eu não me engano, pelo menos das cotas extraordinárias. Não há dúvida nenhuma que, se isso acontecer, os mais prejudicados seremos sempre nós, como invariavelmente acontece. As contribuições normais e extraordinárias são responsáveis por parte significativa da liquidez do plano, e a suspensão desse pagamento poderá significar, em muitos casos, a venda antecipada de ativos, piorando em muito a crise e a solvência desses planos. Sim, porque a Bolsa de Valores está em queda abrupta, e se você for vender, você naturalmente vai ter que vender em valor de mercado. E o mercado hoje está em baixa, significando dizer que, se você vende, vai vender com certeza realizando prejuízo.
e é tudo o que nós não desejamos. E se a nossa contribuição, assim como a contribuição da Petrobras, cessar, é claro e óbvio que a Petros vai ter que vender ativos para ter liquidez e honrar os compromissos ao final de cada mês. Os melhores ativos, com certeza, despertam interesse e poderão ser os primeiros a serem liquidados. Sim, teremos que escolher, ou por outra, Petros terá que escolher que ativos vender. Certamente vai vender aqueles que têm possibilidades maior de serem vendidos no mercado. E esses são, talvez, os que estejam com maior queda, pois é do interesse dessas grandes empresas recuperar uma boa parte das suas próprias ações. A redução ou suspensão das contribuições, sejam as normais ou extraordinárias, significará, na prática, um aumento na renda mensal dos participantes e assistidos, mas que, se aplicada, irá comprometer de forma decisiva o seu benefício em futuro imediato também. É claro, se a gente deixar de pagar agora, vamos ter que pagar lá na frente. E tudo que deixarmos de pagar não será cobrado, como está sendo cobrado o déficit e como está sendo cobrado as partes que, devido a liminar, não foi paga por muitos de nós. E é correto que seja pago. Por outro lado, é importante derrubar uma lei que está tramitando no Congresso, a COSIT 354, que, de forma, aliás, a possibilitar o devido reflexo das contribuições extraordinárias para a apuração da base de cálculo do imposto de renda. Entendemos também que as entidades representativas dos participantes e assistidos deveriam pressionar ainda mais pela revogação da solução de consulta da Receita Federal, a COSIT número 354/2017, que trata desse tema. A revogação dessa COSIT 354/2017 poderá auxiliar em muito o repasse indevido de nossos recursos para a Receita Federal. É o momento de pressionar a Receita Federal e os demais órgãos. Isso sim, uma boa medida. Solta os olhos o equívoco de alguns participantes do PPSP, repactuados e não repactuados, que se manifestam nessa crise profunda da economia sobre a necessidade inadiável da aprovação do Plano Petros 3. Absolutamente falso e mentiroso, talvez mentiroso não, mas inapropriado, com certeza, porque dá a sensação equivocada de que será melhor para você, quando na verdade você terá que pagar tudo de uma única vez, o que deve, e depois disso você não terá mais com quem dividir custos de sobrevivência dentro desse plano, como você tem hoje no PPSP. Aquele que neste momento sair do PPSP para um PP3, se existisse, ou um outro plano de previdência cuja modalidade é contribuição definida, consolidará ou realizará a perda magnífica que teve em seus recursos, sem qualquer mitigação dessa perda por parte da patrocinadora. Perdeu, nunca mais você verá esse dinheiro. Ainda que tenhamos que equacionar algum déficit técnico gerado por essa crise de caráter mundial, o que esperamos não aconteça, esse risco, no caso de quem permanecer no PP1, será dividido com as patrocinadoras. Esse é o único motivo pelo qual as patrocinadoras, muito mais e mais do que ninguém, desejam a aprovação do PP3. Não caia nessa armadilha, é o que nós recomendamos. Muita calma, pois o PP3 será muito bom para as patrocinadoras Petrobras e Petrobras Distribuidora. Seguindo a nossa pauta, vamos ver agora o que a Petros adotou de ações em relação ao andamento dessas questões como um todo.
As restrições adotadas em todo o país em função da pandemia do coronavírus afetaram o funcionamento de empresas e órgãos governamentais em todo o Brasil. Assim ocorreu em outros lugares do mundo ou países do mundo inteiro. Por isso, o processo de aprovação do novo equacionamento e da reestruturação dos regulamentos do Plano Petros I repactuados e Plano Petros I não repactuados também foi impactado. Mas a Petros está acompanhando de perto o andamento da aprovação das novas regras pelos órgãos competentes. No momento, o processo do PED e da reestruturação dos planos está na SEST, Secretaria de Coordenação e Governança de Empresas Estatais, órgão supervisor da Petrobras. Uma vez aprovado, as mudanças seguirão para aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, que é o órgão que fiscaliza o setor de empresas de previdência privada. A expectativa é que a aprovação da SEST e da Previc saia ainda este mês e que a nova cobrança de alíquota ou as novas alíquotas de contribuição extraordinária sejam implementadas em maio, ou seja, existe grande chance de não acontecer esse mês de abril devido a todos os problemas que todos nós estamos passando, inclusive SEST, Previc, Petrobras, Petros, etc, etc. Com isso, o novo regulamento entrará em vigor no dia da aprovação da Previc e quando essa aprovação for publicada no Diário Oficial da União. Lembramos que algumas alterações, como cálculo de benefício, desvinculação do INSS e reajuste do IPCA, serão aplicados apenas para participantes sem o chamado direito adquirido. Estes participantes são os atuais colegas da Ativa, que se aposentarão pelo INSS após a aprovação das alterações do regulamento pela Previc e, assim como os seus futuros pensionistas. Conforme já comunicado, os participantes que podem se aposentar pelo INSS e requererem e quiserem, aliás, garantir o direito adquirido junto a Petros, devem solicitar o quanto antes esse benefício à Previdência Social. Ou seja, estamos falando aqui o seguinte: se você já tem direito a se aposentar pelo INSS, faça o requerimento já, pois a data que vai valer é exatamente a data do seu requerimento, mesmo que essa aprovação pelo INSS aconteça daqui a 6, 7, 8 meses, um ano. Só terá direito garantido e adquirido o participante cuja data do início do benefício do INSS, registrada na carta de concessão, seja o dia anterior à aprovação das alterações do regulamento pela Previc. Para saber mais sobre esse tema, direito adquirido, vá na página da Petros e confira mais informações. Em seguida, temos o manifesto da FNP em defesa da vida, emprego e direitos de 9 de abril. A direção do sistema Petrobras, sob a gestão dos dois presidentes, Bolsonaro e Castelo Branco, se aproveita da crise sanitária do coronavírus para encobrir a má gestão, as escolhas equivocadas que fizeram com os negócios da Petrobras e que hoje estão dando prejuízo enorme exatamente por conta da política equivocada e da vontade enorme tanto do presidente Castelo Branco quanto do ministro Guedes de entregar o mais rápido possível os ativos da Petrobras para empresas internacionais. Ou seja, enquanto a China, os Estados Unidos, a Alemanha proíbem a que empresas estrangeiras comprem empresas estratégicas daqueles países, o Brasil faz questão de vender a custo de banana o mais rápido possível e por quase nada, com dólar a quase R$ 5,30, as empresas que são de caráter estratégico e que geram grandes benefícios não só
a quem trabalha, mas à população brasileira e ao próprio governo. As escolhas feitas quanto ao desinvestimento, a política de preço de paridade de importação, PPI, e a contratação de todos os investimentos da exploração e produção amargam enormes prejuízos com a recente guerra comercial entre Rússia e Arábia Saudita. O que está dito aqui é o seguinte: a Rússia e a Arábia Saudita estão brigando para manter o preço entre 20 e 30 dólares. Para eles não tem problema nenhum, porque não dependem dessa commodity para sobreviverem, exceto a Arábia Saudita. E tem muito gás, literalmente, para gastar nessa briga, mas para nós que estamos numa situação econômica totalmente adversa, o barril de petróleo custar entre 20 e 30 dólares é um prejuízo muito grande, principalmente pela opção que a diretoria e o governo federal fizeram em fazer da Petrobras uma empresa exportadora de matéria-prima e importadora de produto acabado. Importamos gasolina, querosene, óleo diesel e exportamos petróleo bruto. Nossas refinarias trabalham com 40%, 60% da capacidade ociosa e o ilustre presidente da Petrobras entende que esse é o melhor caminho para a Petrobras. Há quem discorde e não é pouca gente e muito menos é gente burra. É gente que pensa com neurônios e que pensa em como uma empresa pode ser muito melhor do que simplesmente já o era. O Castelo Branco, todos nós sabemos que o sonho dele, declarado formalmente, é privatizar a Petrobras e está realizando assim também o sonho do ilustre ministro Guedes, que pelo jeito de economia não entende nada ou quase nada, pois se olharmos a biografia do ilustre ministro, não temos uma publicação sequer sobre economia de literatura de autoria dele. Portanto, é duvidosa essa competência do ilustre senhor ministro. Não mudaram apenas as diretrizes da Petrobras, mas aprofundaram essas diretrizes de entrega ao criar um comitê de crise que, junto ao RH, tem pautado a sua atuação falaciosa em 3 eixos, os quais aqui contestamos. Contestamos de forma objetiva e de forma clara. Esse é um posicionamento dos dois sindicatos, ou melhor, das duas federações de sindicatos, o qual endossamos sem sombra de dúvida. Recusa em tomar medidas na velocidade e abrangência necessária para combater o Covid-19, haja visto o que tem acontecido nas plataformas e refinarias. Oportunismo covarde, valente do momento para aplicar punições, desembarcar pessoas, retirar direitos, reduzir salários e avançar nos desinvestimentos. E, por fim, recusa-se a Petrobras a negociar com os trabalhadores, implantando medidas erráticas e de forma unilateral. Não é essa a Petrobras que eu conheci e tampouco é essa a Petrobras para quem eu dediquei 40 anos da minha vida. Essas atitudes, priorizando o enriquecimento da alta hierarquia e dos acionistas, em detrimento do atendimento à população no que lhe é de mais necessário e urgente, como produção de gás de cozinha subsidiado, gasolina para ambulância, diesel para transporte de alimentos e geradores de hospitais, ajudar na fabricação de álcool gel e farmacêutica, etc., são alguns dos pontos mais importantes. Nós, trabalhadores, nós não temos a mobilização, não podemos, aliás, não podemos usar e só temos a mobilização como arma de combate contra os poderes constituídos. Mas
não podemos depositar esperança na boa vontade do patronato que está aí, nas ações dos governos e, neste caso, menos ainda, ou na justiça do legislativo ou dos judiciários, ainda que estejamos desde o primeiro momento atuando em todas essas frentes. Essa é uma mensagem da FNP e da FUP, salvo engano. Queremos esclarecer à sociedade que a política desses gestores pode levar a Petrobras a parar e a milhares de pessoas perderem seus empregos e a dificultar mais ainda o combate à Covid-19. É triste, mas é isso que está acontecendo em termos de Petrobras. Temos mais ainda a comentar, mas faremos no próximo vídeo, que eu convido você a assistir. E reitero o pedido de você assinar o canal e compartilhar com os colegas e amigos petroleiros, não apenas este vídeo, mas todos os 3 ou 4 dessa trilogia ou quadrologia, se assim for, que acontecer hoje. Um grande abraço, te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.